Olá, UPA, mais uma vez reunidos, ainda que distantes uns dos outros. E hoje a lição que nós teremos é sobre a evangelização. O título é Sinalize para os outros a evangelização. O texto que nos conduz é o texto de Mateus, capítulo 5, o versículo 16, que é um momento em que Jesus está anunciando o seu sermão do monte, principalmente aos seus discípulos, e ele diz a eles: brilhe também a sua luz diante de todos, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. O outro texto que nos conduzirá é o final do Evangelho de Mateus, em que Jesus diz aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado e antes de subir aos céus: ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Então essa é a ideia que nos vai conduzir hoje. E antes da gente pensar no que exatamente é a evangelização e como a gente faz a evangelização, a gente tem que pensar no porquê da evangelização. Nós somos chamados cristãos porque todos nós somos pequenos cristos. A ideia do termo cristão é que nós refletimos aquilo que Cristo é. É como se as pessoas não vissem diretamente a Cristo, mas olhassem para um espelho e vissem a imagem de Cristo refletida, e nós somos esse espelho. E Deus se relaciona conosco, com aqueles que foram salvos, com aqueles que chegam a Ele por meio da fé, como um pai se relaciona com filhos. Ele habita em nós e Ele cada dia mais nos faz parecidos com Ele. A principal marca do caráter de Cristo em nós, ou seja, das características de Cristo que nos fazem parecidos com Ele, é o amor. O resumo da lei de Deus é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e o próximo como a si mesmo. A forma como Jesus caminhou entre nós, a forma como ele fez o seu ministério, a forma como ele falou às multidões, como ele ensinou os seus discípulos, como ele lidou com os fariseus, com os sacerdotes, com as prostitutas, com os cobradores de impostos, foi baseada no amor dele a Deus e no amor dele por nós, por aquelas pessoas. Então, portanto, a marca distintiva, ou seja, aquilo que faz com que os cristãos sejam diferentes dos outros, é que esse amor por Deus e pelo próximo, ele cada dia mais aparece em nós. Ele cada dia mais se traduz em atos, ações, palavras, pensamentos, sentimentos e formas de enxergar o mundo que correspondem, que se amoldam a essa perspectiva do amor por Deus e pelo próximo. O amor de Cristo pela multidão é expresso de várias formas. Nas suas curas, na multiplicação dos pães, no fato de que ele estava com as pessoas, de que ele dividia com elas refeições, de que ele dividia com elas o vinho, de que ele ouvia as suas queixas, as suas dores, de que ele ouvia as suas dificuldades, ouvia as suas lutas com outras pessoas. E muitas vezes, várias das parábolas de Jesus são em respostas a problemas pessoais da vida das pessoas. Mas, acima de tudo isso, o amor de Cristo fazia com que ele anunciasse que a salvação era chegada àquelas pessoas. O Evangelho de João é o evangelho que mais mostra isso. É um evangelho que narra muito pouco dos milagres e das parábolas de Jesus e narra muito dos seus discursos mais diretos e alguns dos discursos mais duros de Jesus e mais amorosos também, curiosamente, estão no Evangelho de João. E no Evangelho de João, várias vezes Jesus fala: creiam em mim e vocês serão salvos. Comam da minha carne, bebam do meu sangue e vocês serão salvos. Se vocês ouvirem as minhas palavras, vocês estarão com o Pai, porque eu e o Pai somos um. Isso é o tempo todo manifestado no Evangelho de João. Essa pregação do Evangelho era uma das maiores, se não a maior forma, depois da cruz, é claro, de manifestação de amor para com as multidões. E nós, como pequenos cristos,
somos chamados a esse mesmo amor. Nós pregamos o Evangelho porque o Evangelho é o meio que Deus escolheu para restaurar e salvar os homens. Restaurar a relação dos homens com Deus, aproximar os homens de Deus e salvá-los da condenação eterna e transformá-los na vida presente. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais. Uma pergunta que segue é: o que é o Evangelho? A palavra literalmente significa boas notícias, boas novas. E ela é a história sobre o que Jesus fez por nós. Se a gente fosse dividir essa história em capítulos, nós dividiríamos elas em 4 capítulos. E normalmente o ato de evangelizar é apresentar esses capítulos. Então de onde nós viemos, ou seja, o Evangelho ele tem essa característica de mostrar que nós fomos criados por Deus. Muitas vezes as pessoas nessa primeira parte perdem de vista o mais importante, que é afirmar que Deus fez o mundo, que Deus fez todas as coisas, que há um Deus pessoal, como nós somos criaturas pessoais. E muitas vezes isso é perdido de vista e se perde em debates que não são essenciais na evangelização, apesar de que podem ser úteis, como o significado literal ou não de Gênesis 1 e 2, o significado literal ou não da criação em 6 dias. São coisas que eu adoro discutir e pensar sobre, principalmente porque afetam áreas de estudo meu. Mas, independente das posições que se adotem quanto a isso, o ponto é que Deus criou todas as coisas, que Ele fez em nós características que são iguais às características dele, como o fato de que nós somos pessoas, de que temos vontades, como o fato de que nós conseguimos ver em todos os seres humanos uma centelha de bondade, o fato de que não importa se alguém é feio, de uma raça ou de outra, se alguém tem uma deficiência mental ou física ou não, todos nós somos iguais por termos sido criados à imagem de Deus. Então isso é importante na história que compõe o Evangelho. A segunda é por que as coisas deram errado. Ou seja, por que nós temos dificuldades nos nossos relacionamentos com as pessoas. Porque o nosso mundo é cheio de guerras, por que o nosso mundo é cheio de doenças, por que o nosso mundo sofre com desigualdades, por que coisas tão ruins acontecem. É a história do pecado, mas é também a história dos nossos ídolos e dos nossos anseios. Eu lembro que eu ouvi há um tempo atrás acho que quem falou isso foi o Tim Keller, se eu não estou enganado. Ele contava a história de um evangelizador, de um missionário na Coreia do Sul. Coreia do Sul, como a gente comentou há uns domingos atrás, uma das nossas reuniões, é um dos locais com o maior número de presbiterianos assim, pela população. E na Coreia do Sul, quando ele pregava a prostitutas, ele tinha uma grande dificuldade, porque aquelas mulheres não entendiam como que um Deus perfeito poderia aceitá-las, tendo elas vivido em prostituição. E ele percebeu que havia essa cultura de perfeição entre aquela comunidade. E a forma como ele abordou isso, percebendo esse ídolo da perfeição, porque nós não somos chamados por sermos já perfeitos, mas somos chamados como pecadores à fé, ele mostrou um outro aspecto que se relacionava com aquela cultura, que era a soberania de Deus. Ou seja, Deus é um governante soberano, e é Ele quem ordena aquela salvação. E por causa daquela perspectiva sobre autoridade, que era compreensível naquela cultura, que não é uma cultura ocidental, muitas daquelas mulheres passaram a crer no Evangelho e passaram a abandonar o ídolo da cultura, que era o perfeccionismo. Então, muitas das coisas que, quando a gente fala no capítulo 2 da história do evangelismo, do que é o errado, do que deu errado, eu quero dizer, é justamente observar os ídolos da nossa cultura. E na nossa cultura nós temos ídolos sem fim.
O trabalho excessivo é um ídolo na nossa cultura, o sexo é um ídolo na nossa cultura, o amor romântico é um ídolo na nossa cultura, a esperança na política como forma de salvar o mundo é um ídolo na nossa cultura, e os anseios que surgem, as ansiedades, as angústias se relacionam em muito a esses ídolos. Então isso é parte do anúncio do Evangelho. O terceiro ponto é o que restaura as coisas. Como que essas coisas podem ser restauradas? E aqui entra o fato de que Deus, pelo fato de que ninguém pode ser salvo por si mesmo, Deus entra na história, ele se faz um bebê, ele cresce num outro povo, numa outra cultura, e ele se manifesta, ele se apresenta como Messias, ele se apresenta como aquele que vai receber a culpa pelos males que a gente mesmo causou, pela entrada do pecado no mundo. E ele anda de forma perfeita e faz milagres e mostra que ele é Deus e ele morre por livre vontade. E tendo morrido, ele ressuscita e isso compra a nossa salvação. Esse é o ponto de como as coisas podem ser restauradas. Elas só podem ser restauradas porque o próprio Deus entra na história. Como se o próprio Shakespeare entrasse na história de Romeu e Julieta para resolver o problema dos dois apaixonados. E mais, a restauração não é somente a salvação da condenação final. A gente não fala sobre restauração no sentido de livrar as pessoas do inferno, mas de transformar a vida delas agora. A vida com Deus não começa após a morte, ela começa hoje, porque Deus é um Deus presente. E por último, o que você pode fazer para alcançar essa restauração? E isso é o ter fé. Então essa é a história do Evangelho. Nós fomos criados por Deus, o pecado entrou no mundo, Cristo veio para nos salvar. E nós temos acesso a esse relacionamento com Deus de novo pela fé. Mas aqui eu faço uma nota. A fé, ela não é um ato de emocional ou psicológico. Ela não é uma certeza mental ou uma certeza emocional de que aquilo que está sendo dito é verdade. Ela é um ato da vontade. O que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte, imagina que nós temos dois passageiros entrando no avião. O primeiro, ele é um passageiro muito seguro, é um executivo que viaja há muitos e muitos anos e ele tem confiança de que o avião funciona, de que a tripulação é excelente, ele tem certeza e está tranquilo o voo todo de que ele vai chegar ao destino dele em segurança. O segundo passageiro não. O segundo passageiro nunca viajou de avião, na verdade é a primeira vez que ele está vendo um avião, porque ele morava num lugar que não tinha aviões, e ele está morrendo de medo. Ele acha que o avião vai cair, ele acha que a tripulação vai falhar, que a porta do avião vai abrir no meio do voo, o avião vai cair e despencar, e que ele vai morrer. Ele tem uma profunda sentimento de pânico, pavor, e qualquer tremor que o avião dá, ele já fica com o coração acelerado, suando frio e agitado na cadeira dele. Mas no final das contas, os dois chegam ao destino. E os dois chegam ao destino em segurança. E os dois decidiram entrar no avião. A fé é isso, ela é um ato da vontade, ela é um ato de que você vai entrar no avião mesmo que você não tenha tanta certeza da segurança do avião. Então o convite à fé que aquele que evangeliza faz deve ter essa perspectiva de que a fé não é psicológica ou emocional, ainda que aos poucos essa confiança vai sendo ganha. E aqui eu preciso destacar algumas coisas. A primeira, a pregação do evangelho, o evangelismo, não é um ato de uma disputa, uma briga intelectual. Não é uma briga para mostrar qual religião está mais certa, qual visão de mundo está mais certa, porque isso não funciona. É claro, você pode muitas vezes conversar sobre as perspectivas das pessoas, apresentando as suas, questionando determinados pontos, apresentando pontos contrários. Mas no final das contas, isso tem que ser feito de uma forma extremamente respeitosa e amorosa. Porque quem convence o coração humano da verdade do Evangelho é o Espírito Santo, não nós. E como é o Espírito Santo quem convence, a gente não pode acreditar que somos nós quem fazemos, mas orar e crer que pela pregação do Evangelho as pessoas podem ser salvas. Quem escolheu a pregação do Evangelho para salvar os homens foi o próprio Deus.
Ele poderia ter escolhido qualquer outra coisa. Ele poderia ter aparecido como um anjo, com 1 milhão de anjos, no alto da cidade do Rio de Janeiro e falar, creiam em mim. Ou ele poderia simplesmente soprar a vontade de crer no coração das pessoas, sem que ninguém pregasse, ou se manifestar através de sonhos. Mas não é isso que ele escolheu. Ele escolheu que nós, instrumentos frágeis, vasos de barro, como o apóstolo Paulo diz, que quebram fáceis, que são facilmente substituíveis, fôssemos o meio para que as pessoas ouvissem o Evangelho, crescem e fossem salvas. O Evangelho não são os frutos do Evangelho. Então, muitas vezes, o Evangelho vai gerar, através das igrejas, benefício social, vai gerar justiça, vai fazer com que os pobres tenham melhores condições, vai resgatar, como existe a rodo no Brasil, pessoas que vivem em condição de dependência química ou em vulnerabilidade social. Mas isso em si não é o Evangelho, são efeitos do Evangelho. E a gente não pode confundir isso. Há muitos no Brasil que vão fazer essa confusão e vão acabar focando muito mais na ação social como o Evangelho do que na ação social como manifestação do que o Evangelho faz. O terceiro, o Evangelho não é um esboço pronto. Ou seja, se você lê o Novo Testamento inteiro procurando esboços de como é o Evangelho, você não vai achar. Existem diferentes formas de se apresentar essa narrativa. Existem formas que são baseadas, por exemplo, na própria história de Israel. Por exemplo, você mostra como que Deus manifesta a sua salvação a José, como que José está no controle de tudo. Existem formas de se manifestar o Evangelho que são baseados em tópicos ou em temas. Por exemplo, esse livro aqui, Notas da Xícara Maluca, ele é um livro que fala muito sobre a forma como o mundo apresenta diferentes histórias e narrativas, e como essas narrativas manifestam um autor, e como esse autor entrou no mundo. É uma forma diferente de se apresentar o Evangelho. O cristianismo puro e simples, do C.S. Lewis, ele começa com um argumento de apologética. Ou seja, ele começa fazendo uma argumentação de como é mais lógico crer que Deus existe do que Deus não existe. Ele depois segue diante para mostrar como faz mais sentido que se Deus de fato existe, o Deus mais, a salvação mais factível, mais lógica, seja a salvação apresentada pelo cristianismo. E que, portanto, o cristianismo deve ser verdadeiro. É um argumento do Lewis, é uma forma de se apresentar o Evangelho. Mais do que isso, o evangelismo... Então esses são os pontos principais em relação a essas notas de cuidado que a gente deve ter. Mas o evangelismo, ele é um ato contínuo ao discipulado. O que é o discipulado? O texto que a gente falou de Mateus capítulo 28, versículo 14, se eu não me engano, fala para nós irmos e fazermos discípulos. A ideia de fazer discípulo é que o evangelismo não é só um anúncio pontual, e isso ocorre muito no Brasil. Você faz uma pregação, você pede para as pessoas virem até a frente, levantarem as suas mãos e aceitarem a Jesus. E muitas pessoas consideram que isso é a salvação. Mas na verdade, o discipulado a pessoa é convidada à fé. E ela continua sendo convidada a crer. E ela vai caminhando com aqueles que antecedem ela na fé, ou seja, com cristãos mais antigos, para entender como é viver a fé. Há um autor que diz que a igreja cresceu nos primeiros séculos, ou seja, no século 1, 2 e 3, baseado na hospitalidade. Ou seja, você convidava as pessoas a dividirem com você o pão, a estarem na sua casa, na sua família, e elas então viam você pregando a elas, mas elas viam como você vivia, e elas dividiam com você a intimidade, e era essa intimidade, junto com a pregação do evangelismo, que gerava o discípulo, porque essa pessoa ia aos poucos aprendendo como crer e como viver agora que ela cria. Então nós precisamos do discipulado como parte ativa do nosso esforço de evangelismo. Nós precisamos entender também que a conversão é contínua, gradual. Todos nós, como já falei em outras aulas, precisamos nos arrepender com regularidade. Precisamos pensar sobre a nossa necessidade de Deus constantemente. E cada dia mais nós vamos nos voltando mais para Cristo e confessando: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu creio em Ti.
Um exemplo disso, dessa questão da hospitalidade, é o Francis Schaeffer. Eu adoro o Francis Schaeffer. E o Francis Schaeffer, ele fazia o quê? Ele tinha uma casa nos Alpes suíços, o filho dele estudava na cidadezinha ali, e os amigos dele começaram a ir até a casa do Schaeffer, que ele passou a chamar de L'Abri, o abrigo, para falar sobre coisas como filosofia, coisas como arte, músicas do Bob Dylan. E ali, conversando sobre isso, Schaeffer apresentava o Evangelho. Ele mostrava para eles como as filosofias, as músicas, apresentavam convicções de mundo, e se essas convicções sobre o mundo faziam sentido. E ele então apresentava como o cristianismo era uma resposta aos anseios que aqueles jovens tinham. E isso gerou muitos e muitos frutos, e muitas conversões. Mas mais do que isso, uma das características principais do L'Abri era a hospitalidade. Era o fato de que os Schaeffers acolhiam as pessoas nas suas casas, acolhiam as pessoas de forma hospitaleira, ofereciam seus cuidados, seus conselhos, sua comida, seu amor àquelas pessoas. Um outro ponto é que nós devemos testemunhar do que Cristo tem feito em nós. Você não precisa ser perfeito para evangelizar. A história do Antigo Testamento é feita por homens e mulheres extremamente falhos, com falhas morais condenáveis. Davi adulterou, matou o amigo, que era o traído, o marido traído. Sansão foi um homem que viveu uma vida horrível. E eles testemunharam da verdade. Nós o tempo todo estamos sendo transformados para cada dia mais parecermos com Cristo. E cada dia mais as pessoas vão vendo isso em nós. E nós testemunhamos não somente através daquilo que nós fazemos de correto, mas também através dos nossos arrependimentos, do reconhecer dos nossos erros, do pedir desculpas, do entender que nós somos falhos e que precisamos da misericórdia do Senhor. Nós temos que não apresentar aos outros a nossa perfeição ou a nossa beleza moral, mas também a nossa necessidade de Cristo, para que elas entendam que nós compartilhamos necessidades iguais. O Novo Testamento também é marcado por diversas igrejas que tinham falhas e mais falhas, e elas não deixavam de evangelizar e de crescer na fé. Por último, alguns ingredientes que a gente deve ter em mente para evangelizar e para ter uma comunidade missional. Primeiro, apologética, são sugestões aqui. O exemplo que eu falei do livro do Cristianismo Puro e Simples, ou seja, apologética significa defesa da fé. E é lidar com as visões de mundo e lidar com as ideologias e as convicções de outros, apresentando as suas falhas e dificuldades e apresentando o cristianismo como uma resposta a essas coisas. Segundo, o ensino do reino. Nós devemos ensinar que o objetivo de Deus é restaurar toda a criação. Ou seja, que o evangelho ele gera transformações sociais importantes nas relações de trabalho, nas relações familiares, nas formas como o nosso mundo e a nossa sociedade se organizam. Terceiro, nós devemos conquistar o direito de sermos ouvidos através do serviço sacrificial ao nosso próximo. Ninguém deve ser o chato que quer falar o tempo todo e que acha que todo mundo tem que ouvir. Mas a gente deve conquistar o direito de ser ouvido, estendendo hospitalidade, amor e cuidado ao nosso próximo. Uma comunidade que gera frutos do Evangelho, como transformação social, é uma comunidade que ganha o direito de ser ouvida e que vai ser muito melhor em testemunhar o Evangelho de Cristo. 4. Nós devemos preparar os leigos, aqueles que não são pastores, é o significado de leigo, para levar o Evangelho e as implicações da sua fé ao trabalho e à família, etc. Se você é um chefe, você precisa transformar a forma como os seus funcionários trabalham. Você deve entender que Deus criou um descanso e que se Deus criou um descanso, seus funcionários merecem ter descanso também. Se você é um cristão que valoriza a família, você deve promover um ambiente onde seus funcionários possam dar mais atenção à sua família. Se você é um cristão
está numa família, você deve promover relações familiares que reflitam a relação familiar da Trindade, do Pai com o Filho e do Espírito com o Pai e o Filho. Quinto, nós devemos ter a igreja como uma comunidade contracultural, ou seja, a nossa cidade é marcada por machismos, lutas sociais, é marcada por desigualdades, é marcada por ira, por divisões políticas, é marcada por respostas inadequadas a essas coisas ruins, e nós devemos promover uma comunidade que se coloca como equilibrada, como sóbria diante dessas coisas. Nós devemos ser uma igreja unificada, que rompa as barreiras tribais, ou seja, unidos, apesar das nossas diferenças sobre política, sobre futebol, sobre como a educação deve ser, nós somos unidos pela fé em Cristo. 7, nós devemos ser uma igreja global, ou seja, devemos estar atentos ao fato de que o nosso cristianismo ocidental brasileiro não reflete todo o cristianismo do mundo, mas que há diferenças e que nós temos o que aprender com igrejas de outros países, com igrejas não tão antigas contra a nossa. Por último, nós devemos ter coragem. Coragem para todas as dificuldades e coragem para todo o trabalho que envolve evangelizar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você tenha uma semana abençoada.